Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Charles aqui do programa Japonês Online. E nós estamos começando uma nova série de vídeos que, conforme vocês podem ver, é o Guia dos Advérbios em Japonês. É mais um conteúdo que nós queremos trazer aqui para o YouTube, uma série de vídeos para que você possa aumentar o seu conhecimento do idioma japonês. É conteúdo de qualidade, é conteúdo gratuito aqui no canal do YouTube do programa Japonês Online, ok? Vamos então começar, né? Primeiramente aqui fazer uma introdução a esse material, né? O Guia dos Advérbios em Japonês. O nosso guia irá te ensinar o que são advérbios, claro, e quais os mais usados na língua japonesa, tá? Para que você já vá se programando, serão 8 aulas, esta de introdução, que você está acompanhando agora, e mais 7. Em cada uma das 7 aulas apresentaremos 2 advérbios, o explicaremos em detalhes, junto com frases de exemplo contextualizadas. Vocês sabem, acompanham o nosso canal, nosso método. Frases de exemplo são a maneira que a gente entende como mais eficiente para você memorizar o significado e a função e os usos de uma palavra ou expressão. Com os advérbios não é diferente. Então, ao todo, nós estudaremos 14 advérbios, 2 em cada uma das outras 7 aulas, ok? Simples assim. Para quem é o guia dos advérbios, né? Existe sempre essa dúvida quando você é estudante de japonês se o seu nível é alto demais para um determinado conteúdo, se aquilo vai ser útil para você, ou se o seu nível é muito baixo, você não tem base suficiente para entender aquele conteúdo, tá? E esse curso, esse guia dos advérbios, que é uma espécie de curso, né? Ele é voltado a iniciantes no estudo de japonês, mas também pode ser aproveitado por alunos que tenham um certo conhecimento. É recomendável já ter domínio do hiragana e katakana, mas o material também contará com a romanização, ou seja, a escrita no nosso alfabeto, com as nossas letras, em todas as frases de exemplo, para torná-lo acessível também a quem ainda não conhece os alfabetos japoneses. Então, se você conhece o hiragana e o katakana, perfeito, ótimo. Se você não conhece, também está tudo bem. Você vai poder usufruir desse material, vai poder usufruir do Guia dos Advérbios sem nenhum problema. Todas as explicações levarão em conta que talvez você não saiba o hiragana ou o katakana, ou que esteja em processo de aprendizado ainda, e nós vamos sempre simplificar de maneira justamente a mostrar que os advérbios não são nenhum bicho de 7 cabeças. Primeiramente, então, talvez a pergunta que fica é: o que é um advérbio? O que é um advérbio, né? Então, para facilitar o nosso método, o método do programa Japonês Online, ele categoriza as palavras em japonês em substantivos, verbos, partículas, adjetivos e advérbios. Naturalmente, se a gente for analisar a gramática japonesa de maneira mais detalhada, existem divisões mais numerosas, existem outras categorias, mas nós entendemos que as principais palavras, classes de palavras do idioma japonês, até comparando com o português, são essas aqui. A gente tem algumas coisas que a gente entende que são muito simples, que nem cabe aqui a gente colocar como categoria, tipo os números, né? Os numerais japoneses, o sistema de contagem. Número é número, não tem nem que colocar aqui. Então a gente, para simplificar, para pegar algo e ensinar de maneira eficiente e ao mesmo tempo de maneira que não fique muito difícil, a gente categoriza dessa forma. Se você entender bem todos esses conceitos aqui e tudo que os envolve, você terá um domínio muito grande do idioma, tá? Substantivos, verbos, partículas, adjetivos e advérbios. Lembrando que aqui no canal do programa Japonês Online tem conteúdo sobre praticamente tudo que envolve essas classes, essas categorias gramaticais, tá? Então também não esqueça de procurar por aqui, caso você queira saber mais sobre essas classes de palavras, tá? Mas ainda a pergunta é, né? Primeiramente, o que é um advérbio? Porque o slide não respondeu, né? Por exemplo, aqui nessa frase, ó. Atsui hi ni wa mizu o takusan nomu. Atsui hi ni wa mizu o takusan nomu. Em dias quentes, eu tomo muita água, tá? Essa é a tradução dessa frase. Atsui hi ni wa mizu o takusan nomu. O que essa frase nos traz aí de exemplo como um advérbio, tá? Legal, né? Mas o que é um advérbio? Bonita a frase, mas o que é um advérbio? Simplificando ao máximo,
Advérbios são palavras que dão detalhes a um verbo, né? Ou adjetivo, né? Vamos comparar as frases, né? Eu comi. Eu comi muito. A gente tem, então, né, a palavra muito, ela dá mais detalhes sobre o ato de comer, ela acrescenta uma informação nova. Quando eu falo eu comi, eu estou falando sobre uma informação do verbo comer. Se eu digo eu comi muito, esse muito é um advérbio e ele dá um detalhe a mais, ele acrescenta uma informação adicional, tá? Ele dá uma categorizada no verbo comer e não é só comer, é comer muito, é um detalhe adicional, tá? Se a gente for voltar para essa frase aqui, a gente tem aqui, né? A gente tem aqui o advérbio takusan, que significa muito ou muita, tá? Essa frase aqui, ela contém todos os elementos que a gente mencionou aqui, tá? Substantivos, verbos, partículas, adjetivos e advérbios. Então, a gente tem atsui, quente, né? É um adjetivo. O ri é dia, né? É um substantivo. As partículas ni e wa, que são partículas. Mizu, que é outro substantivo. O é outra partícula. O nomu é um verbo. E o takusan é um advérbio. Então, se a gente dominar, voltando um pouco sobre isso aqui, né? Essas classes aqui, o nosso domínio do japonês ele tende a ser muito grande, né? Porque é muito importante justamente esses conceitos mais básicos serem dominados muito bem, porque é dele que vão derivar, que vão surgir os conceitos mais complicados, né? Que vão surgindo mais para frente. Então, nessa frase, eu tomo água. Em dias quentes, eu tomo água. Essa é uma informação. É o verbo tomar, beber, né? Nomu. Mas, quando eu coloco takusan, tá? Takusan, de muito, muita, eu estou dando mais detalhes. Eu não estou dizendo só que eu tomo água. Eu estou detalhando essa ação e dizendo algo mais, dizendo que eu tomo muita água. Isso é um advérbio, né? Ele dá um detalhamento, uma informação a mais, uma característica a esse verbo beber. É quase como se ele fosse um adjetivo, assim, no sentido de dar uma característica para o verbo. Mas não é, porque o advérbio ele também pode dar detalhes ao adjetivo, né? A gente vai ver vários exemplos. Então não pense que o advérbio é um adjetivo, mas é quase como se ele fosse isso, né? Dar uma característica, um detalhamento adicional a um verbo ou adjetivo, tá? Outro exemplo aqui, né? O que é um advérbio, né? Legal, né? Mas o que é um advérbio? Vou para casa. E aqui eu posso dizer, vou rápido para casa. A palavra rápido, ela adiciona um detalhe sobre o ato de ir para casa, né? Nos traz mais informações sobre a ação. Essa é a função do advérbio, né? Ela dá mais detalhes sobre o ato de ir, mais informações. Ela quase que é um adjetivo, no sentido de qualificar o verbo ir com uma característica. Na verdade, um detalhe, né? Uma informação adicional, tá? Advérbios em japonês, né? Vamos ver exemplos em japonês. Por exemplo, aqui, tabemashita. Tabemashita, né? Eu comi. Nós temos aqui uma informação sobre a ação de comer. Sobre a ação de comer. Então, agora a gente adiciona o takusan, que significa muito, tá? Vamos ver na prática aqui. Takusan tabemashita. Eu comi muito. Agora nós temos mais detalhes, né? Mais informações sobre o ato de comer. O advérbio em japonês ele funciona de maneira similar ao advérbio em português, é a mesma função. Ele acrescenta esse detalhe a mais, tá? E com isso, a gente tem aqui um entendimento básico e inicial do que é um advérbio, tanto em português quanto em japonês, né? Com a mesma função. Nas próximas aulas, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos começar a ver, em cada uma das aulas veremos 2 advérbios, e nós vamos ver alguns exemplos de uso deles, e vamos entender e ver, assim, na real mesmo, como é que ele se comporta e modifica verbos, modifica os adjetivos, dando a eles mais características, mais detalhes, mais informações. E também conhecê-los, né, como palavras, como é que diz o adjetivo, o advérbio tal, o advérbio tal. Vamos te apresentar alguns advérbios, os principais. Se você os dominar, o seu vocabulário cresce e a sua capacidade de compreensão
e também de construção de frases vai evoluindo consideravelmente, ok? A gente se vê então no próximo vídeo, deixa um comentário dizendo se esse vídeo foi útil para você e vamos que vamos aí estudar cada vez mais os advérbios em japonês.